Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula. Hoje eu falarei do comando escalar do AutoCAD, que na tradução em inglês é o comando Scale. O que o comando Scale ele faz? Ele aumenta ou ele diminui um objeto segundo um determinado fator. Com o PAN, vou movimentar nossa tela aqui para a direita. Nós vamos fazer esse primeiro caso. O que acontece aqui? Eu tenho esse objeto aqui. Eu quero aumentar o tamanho dele em duas vezes o tamanho dele. Então, como é que a gente faz para acessar o comando Scale aqui? No menu Modify, ele aparece aqui nessa opção aqui, que é esse quadrado azul com aquele outro quadrado branco no canto esquerdo inferior. Ao passar o mouse, ele já abre uma janela informando ali o nome do comando. A outra opção é via teclado digitar SC, que ele entra no comando Scale. Então eu dou um clique com o botão esquerdo aqui na opção Scale. Por ele ser um comando de edição, ele vai pedir a seleção do objeto. Então eu vou fazer uma seleção Window. Todo o meu objeto foi selecionado. O comando ainda está ativado, pedindo a seleção do objeto. Aperto Enter para confirmar a seleção. Dou um clique dentro do retângulo, dentro da figura que eu quero escalar. E aí eu movimento o mouse para cima ou para baixo. Eu observo que o tamanho do meu objeto ele modifica. Como eu quero aumentar ele em duas vezes, eu digito 2, fator de escala. E o meu objeto ele foi ampliado duas vezes. E se for a situação contrária, eu quero diminuir o tamanho do meu objeto aqui. Para eu diminuir o tamanho do meu objeto, entro no comando Scale novamente, SC, seleciono o objeto que eu quero fazer a escala, aperto Enter para confirmar a seleção. A barra de comando pede o ponto de base, eu dou um clique dentro do polígono ali que eu quero aumentar ou diminuir. E agora eu digito fator. Nesse caso aqui, como eu vou querer diminuir, eu digito o fator de escala, vou reduzir ele pela metade. E o meu objeto ele foi reduzido pela metade. Com o PAN, vamos puxar nossa tela para a esquerda. Nós temos esse contexto aqui. O que eu quero fazer aqui? Eu quero aumentar esse objeto que está aqui, mas de maneira tal qual esse objeto ele não entre nessa área que está achurada aqui. Então o que vai acontecer? Se eu vier com o comando Scale, selecionar aqui o objeto, confirmo com Enter a seleção. Se eu der um clique dentro desse objeto aqui e for usar um fator de 2 unidades, o que aconteceu? Ele aumentou o objeto, todavia, o que acontece? Esse objeto ele entrou naquela área achurada que está acima dele. Só que nós não queremos que essa situação aconteça. Para que isso aqui não aconteça, o que temos que fazer? Nós temos que definir adequadamente qual é o ponto de base. Então eu venho aqui no comando Scale novamente, seleciono ali o nosso objeto, aperto Enter para confirmar a seleção. Para que eu aumente esse objeto de maneira tal qual ele não entre naquela área achurada, o meu ponto de base é exatamente o meio dessa linha horizontal superior que está aqui. Então esse é meu ponto de base, que é o que a barra de comando pede para fazer. Eu dou um clique aqui nesse ponto aqui. E agora, se eu movimentar o meu mouse para cima, eu observo que eu aumento o meu objeto de qualquer fator, sem que ele entre naquele espaço ali que está achurado. Então, se eu quiser aumentar ele duas vezes, eu aumentei meu objeto duas vezes e ele não entrou ali naquela área ali, daquela região ali. Com o PAN, vamos movimentar nossa tela para a esquerda. O que nós temos aqui nessa situação aqui? Se eu observar aqui, o que vai acontecer aqui? Eu quero, por exemplo, aqui, eu tenho aqui, o que acontece aqui?
essa situação, esse contexto aqui, eu quero que essa cota vertical aqui, ela fique a uma altura de 15 unidades, uma altura de 15 unidades aqui. E o que acontece? Quando eu faço essa cota tendo uma altura de 15 unidades, para ela ter uma altura de 15 unidades, o que ocorre aqui? Eu tenho que usar o comando scale, de tal forma que todo o meu objeto vai aumentar, mas que essa cota aqui ela fique com 15 unidades. Então eu entro aqui no comando scale, seleciono todo o meu objeto que eu quero fazer, esse aqui. O ponto de base, eu posso clicar dentro do meu objeto, dentro desse objeto aqui, clico dentro dele, movimento o meu mouse para cima e para baixo. O que vai acontecer? Quando eu faço isso aqui, a barra de comandos ela me pede um fator de escala. Só que nós não vamos definir um fator de escala. Nesse caso aqui, eu venho aqui nessa opção aqui, que é o que nós chamamos de referência. Eu clico em referência. Ele vai pedir para que eu especifique a referência. Então eu dou um clique nesse primeiro endpoint aqui, que é a minha primeira referência. Depois ele vai pedir o segundo ponto, que seria esse ponto aqui. E com isso aqui, o que nós vamos fazer? Uma vez definido a referência, o que eu vou fazer? Basta que eu digite o valor que eu queira aquela cota ali. Nesse caso eu quero que ela tenha 15, digito 15, aperto Enter. E o que aconteceu aqui? Eu aumentei o tamanho do meu objeto, só que eu aumentei ele de maneira tal qual essa altura aqui, ela tenha 15 unidades de desenho. Então, gente, agradeço a todos pela participação. Esse é o comando scale, que é um comando que ele é usado para aumentar ou diminuir um objeto. Nessa videoaula eu apresentei 3 formas da gente trabalhar com o comando scale. Agradeço a todos pela participação e até a nossa próxima videoaula.